Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Segundas com Emmanuel. Estamos aqui no Google Meet da FEMEL para nos unir e estudar mais um dia, mais uma segunda, dando início aos trabalhos da semana da nossa casa, mais um capítulo do livro Pão Nosso. Conforme eu combinei aqui com o pessoal, eu vou, ao invés de fazer a oração inicial apenas, o pessoal concordou que a gente coloque uma música. Então, eu selecionei uma música para colocar para a gente começar as reflexões da nossa noite, tá bom? É uma música espírita da Elizabeth Lacerda. Vamos lá, deixa eu ajeitar ela aqui, agora eu consigo ficar com as duas telas. Eu vou fechar o meu áudio e vou colocar a música Aceita. Vamos lá? Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita.
Para a gente começar aí a nossa noite com a Elizabeth Lacerda, trazendo para nós essa belíssima prece baseada nas... Deixa eu achar meu fone aqui. Nas falas de Emmanuel. A música foi composta para a gente poder refletir, né? E sempre que a gente está trabalhando aqui, o Emmanuel, ele sempre fala para a gente do trabalho, da fé, ele não fala para a gente ficar esperando, né? Então, olha só, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Olha que prece maravilhosa que a gente escolheu iniciar nossa noite, né? E é importante, aceita a sua vida, e se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Então, quando a gente acata, né, quando a gente aceita, quando a gente se resigna frente às coisas da nossa vida, né, você acaba crescendo. Quando você se revolta, você estagna. Então, aceita a própria vida. Olha que convite, né? É um convite. E é um convite que a gente tem que fazer para a gente diariamente também. E pensando nesse convite diário nosso, das reflexões, Emmanuel hoje nos convida no capítulo 11 a falar sobre o bem é incansável. Olha que título mais bonito, né? Deixa eu achar a nossa citação aqui da noite. O bem é incansável. Estou projetando aí para vocês. Gente, conforme eu combino aqui, a gente faz o seguinte. Só retomando, que hoje nós temos pessoas que estão chegando pela primeira vez, eu faço a leitura do capítulo com vocês, a princípio. Na sequência, eu vou pegar o trecho de onde Emmanuel pegou na Bíblia, lá no 2º Paulo aos Tessalonicenses, pegar o contexto dessa citação, aí a gente comenta o contexto, e ao comentar esse contexto, a gente entra na interpretação do parágrafo por parágrafo do que o Emmanuel está tentando nos dizer para a gente aplicar em nossa vida, tá? Então, são 3 partes. Primeira parte, a gente vai fazer a leitura e colocar na sequência o contexto da Bíblia, de onde o Emmanuel tirou a citação, e na sequência a interpretação das falas de Emmanuel. Então, vamos ver? O bem é incansável. Eu não sei se, para mim, não está legal essa apresentação, não. Como é que está aí na tela de vocês? Está pequena, né? Peraí, deixa eu aumentar. Agora vai ficar bom. Põe ela como slide, você não consegue? Eu estou colocando. Aí, agora foi. Olha lá. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, 2º Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Gente, espera aí que isso aqui não está certo. Ó, capítulo 11, o bem é incansável. Ó, estou com o texto aqui, na minha mão. Não está batendo a citação do que está aqui no que está no texto. Acabei de ver, ó. Não está. Vou tirar da tela, acabei de ver. Tirando. Quem está seguindo o livro não está batendo. Vou tirar, tá? Vou ler aqui no meu, ó. É outra citação. Completamente diferente. O meu tá, o bem é incansável, capítulo 11, ó. É outra coisa. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. É assim que está no meu livro do Pão Nosso. Não bateu com aquele slide que estava ali. Foi alguma nova edição, eu usei essa daqui, tá? E eu me baseei nessa para fazer, ó, desse livro. Não tirei, não tem problema. Vamos lá. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam a determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando
essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Quem quiser acompanhar, eu coloquei a foto da leitura hoje no grupo, tá? Tá lá, não tá muito bonito, porque eu fiz meio correndo, mas dá para ter a noção, quem gosta de ter algo para ler enquanto eu estiver comentando, dá para você olhar lá no grupo de WhatsApp, tá? Dá uma ampliadinha na tela que você consegue. Então, olha só. O bem é incansável, nós vamos começar a ver a parte da Bíblia. Essa é a proposta. Então, vamos lá. De onde Emmanuel nos trouxe esta frase? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, eu peguei lá a Bíblia e fui buscar esse contexto, tá? Dentro do capítulo 3, que eu peguei desde o primeiro versículo até o 13, até o final, nós vamos ver Paulo dando conselhos diversos, oração e trabalho. Olha lá porque que ele está pegando tanto Paulo para trabalhar conosco, né? Nós trabalhamos Paulo na semana passada, vocês estão lembrados? Lá no capítulo 10, ele trabalhou o primeiro Tessalonicenses. Hoje nós estamos no segundo Tessalonicenses, tá? Então, Paulo escreve essas cartas para divulgar o cristianismo, organizar as comunidades cristãs que existiam. As suas palavras são exortadoras da fé e da caridade entre os cristãos, as pregações de Paulo. Então, ele inicia o capítulo 3 pedindo oração para a propagação da palavra do Senhor. Ele pede a proteção para os cristãos que estão propagando a palavra do Senhor, a palavra do Cristo. E o livramento deles dos homens perversos e maus, sem fé, que questionam, que buscavam destruir essa igreja que ainda estava em construção, né? Que o Senhor dirija, ele diz assim, os vossos corações para o amor de Deus e a paciência do Cristo. Não sei se vocês perceberam que ele usa essa palavra, o Emmanuel, depois, paciência do Cristo. O que é essa paciência do Cristo, né? É a paciência do Cristo conosco. O Emmanuel traz isso, né? O Cristo está conosco dentro do Espiritismo. Nós temos Jesus como nosso mestre, como o nosso modelo e guia e o governador do nosso planeta. Então, ele sabe de tudo, desde a criação do nosso planeta, de todos nós, de todos os nossos propósitos, as nossas promessas, inclusive as não cumpridas. E as novas chances que Deus e Cristo nos dá com essa paciência. Faliu, vai de novo, começa. Falhou, vamos começar de novo. É essa paciência, né? E ele também adverte, Paulo, evite, eu achei muito interessante isso. Paulo dizendo, evite a convivência com quem leva a vida ociosa e desregrada. Né? Ele não mandou você discriminar ninguém, ele não mandou você detonar a imagem de ninguém, julgar ninguém. Ele está dando a você a capacidade de notar, observar ao seu redor
quem você escolhe para os seus círculos íntimos de amizade, quem é que você traz para dentro da sua vida, da sua casa. Essas pessoas, você pode notar, não discriminar. Se for um discriminar, para apontar como irmão o erro dele, e não para julgar. Ele não diz julgar, ele não fala assim, ó, evite a convivência com quem leve a vida desregrada, tipo, larga para fora, tranca a porta na cara, porque isso não é cristianismo, né? Não é isso que ele está dizendo. Então, aí vem uma parte muito legal. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Ele está trazendo as palavras do Cristo, ele é um líder, então ele se coloca como um exemplo. Aí vem a questão do líder e o exemplo, né? Ele diz assim, não temos comido, ele, que junto com ele os outros pregadores do cristianismo, não temos comido de graça o pão de ninguém. Com trabalho e fadiga, nos labutamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não está vivendo com o dinheiro de ninguém, o próprio labuta dele do dia a dia. Ele está dizendo sobre os líderes, né? Colocando o exemplo de conduta para ser seguido. E como é difícil isso, você liderar e ser um exemplo de conduta, porque a gente quer isso das pessoas. Só que às vezes nós estamos liderando e nós não estamos olhando para a nossa conduta, mas para apontar do outro, para julgar o outro, né? Dentro do espiritismo, por exemplo, alguém pode chegar aqui hoje e falar assim, a Marilyn é uma líder. Não, eu não sou. Eu sou uma estudiosa como um outro qualquer. Apenas estou aqui porque eu tive a oportunidade de dedicar meu tempo e compartilhar meu estudo com vocês. Eu não tenho nada a mais que nenhum de vocês. Nós somos irmãos, nós somos iguais. E a gente compartilha nossa aprendizagem. Essa que é a questão. Nós estamos aprendendo juntos. O bonito do espiritismo é isso, né? É todos podermos ser capazes de compreender, de ter e de passar isso para as pessoas. E a gente também, enquanto seguidor, enquanto ouvinte, não cobrar do outro que o outro tenha todas essas características tão importantes de um líder, já que somos todos falíveis. Estamos todos em evolução, e às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, nossa, mas um espírita, nossa, fulano é católico, nossa, ele é evangélico fazendo isso, né? Complicado para nós mesmos falarmos isso dos outros. E ele continua, há entre vós desordeiros e vadios que só se preocupam em se meter em assuntos alheios. E ainda não chegou na parte da citação que nos interessa. Esses indivíduos, essas pessoas que não trabalham e só se preocupam em se meter em assuntos alheios, devem se dedicar tranquilamente ao trabalho, para merecerem ganhar o que comer. E é o trabalho, não é o trabalho de ganhar o salário, é o trabalho edificante no bem. E aí você para de ficar julgando a vida dos outros, né? Porque dentro do cristianismo, primeiro sou eu, depois são os outros. O movimento, a gente não pode fazer o movimento contrário. O movimento contrário não é adequado. É eu buscar no outro aquilo que deve ser feito no cristianismo, quanto eu estou cheio de defeitos e apontando o outro. Nós falamos, lembra lá da rocha, do edificar nossa casa, a nossa fé. Olha, todos os capítulos do Emmanuel, ele vai trazendo esse encadeamento de você pegar o arado, de você ser a semente, e hoje ele chega. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Aí chegou, lá no versículo 13. Se alguém não obedecer o que ordenamos, notai-o. Olha que importante. Deixai de ter familiaridade com ele, porém, nunca o trate como inimigo, mas o repreenda como irmão. Quando você encontra o irmão desviado do caminho, abre a porta, auxilia, note aonde está o problema. Né? É aquilo, eu posso me afastar, sim, de pessoas que me trazem problemas, não há problema algum. Agora, eu não posso ferir e fechar-me. E aonde fica? Lembra a minha palestra lá da misericórdia?
Onde fica a empatia de você ajudar? Só que você ajuda dentro desse processo de caridade, de amor ao próximo, mas você nota o que é certo e o que não é. Você tem que ser o cristão que tem a sua regra, que tem que, se você escolheu, né? Não é que você tem que ser um cristão que escolheu. Não, você pode ser um cristão e falar, não quero saber de nada que a Marilyn está falando aí, e viva bem, não tem problema algum. Nós vamos ter inúmeras, diversas outras vidas e chances, com a paciência do Cristo, de começarmos de novo, né? Então tá, entendemos o contexto da carta de Paulo, agora nós vamos para o Emmanuel, lá no primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo, vocês querem seguir lá pelo WhatsApp? Ele vai trazer assim, ó. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Como que uma pessoa pode estar cansada de fazer o bem? O segundo parágrafo, ele vai te dar, para você entender um pouco mais o que ele está querendo dizer. Ele vai dizer o seguinte: somente aqueles que visam determinadas vantagens adquirem o tédio da desesperação. Então, assim, nossa, mas eu faço tudo certinho. Eu faço bem, eu ajudo o próximo, eu vou na minha igreja, eu pago o que tem que pagar, eu entrego dinheiro, eu pago o dízimo, eu pago não sei quem. Ah, e eu não ganho nada em troca. Então, assim, a fé é como se fosse uma mercadoria. Eu me dedico, mas eu pago, mas eu quero alguma coisa em troca. Aonde é que Jesus capitalizou a fé? Eu não entendi, porque eu acho que não existiu isso. Nem existia capitalismo lá atrás, quando Jesus, eu como professora de história posso colocar. Não é uma troca. Não se faz o bem para ganhar algo em troca. Olha aí a puxada de orelha que o Emmanuel nos traz no segundo parágrafo. Somente aqueles que têm como objetivos determinadas vantagens nos interesses particulares adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Você faz o bem ao próximo pelo bem ou porque você espera que alguém lhe devolva esse bem? Existe isso. Existe. Eu vou fazer o bem por quê? Porque eu vou para o céu. Aqui nos espíritas não fala céu, não, mas fala o nosso lar. O espírito tem essa mania, né? É o umbral, as pessoas fazem isso, não é adequado, mas são feitas isso, né? Essas colocações. O inferno é o umbral, o céu é o nosso lar, tá? Não é assim, não existe essas fases que as pessoas colocam. Mas eu estou no nosso lar, eu estou mandando um tijolinho lá para cima. Olha, porque eu fiz isso. Então, você está negociando. Quem faz o bem, ponto. Ele não faz o bem porque ele vai receber o bem. Você vai evoluir, você vai crescer. É da natureza do bem você melhorar, mas não você esperar. Nossa, eu ajudei tanto aquela família, olha o que eles fizeram comigo. Não conversam mais comigo. Eu nunca mais na minha vida vou ajudar ninguém. Esse tipo de fala que o Emmanuel está trazendo. Eu acolhi a pessoa, me chamou lá no WhatsApp, exemplo. Me falou, eu dei um conselho para ela, me bloqueou no WhatsApp. Nunca mais eu paro e dedico o meu tempo para ninguém, porque fazer o bem não compensa. Aí você é a vítima do mundo. Que eu faço isso também. Eu falo isso com tanta propriedade, porque sou eu que faço, tá? Às vezes, uma fala ou outra minha, você se identifica. Porque é assim que a gente faz. A gente quer negociar o bem com Deus. A gente não quer só isso, não. A gente é mais pretensioso ainda. A gente quer pedir as coisas para Deus e controlar Deus no nosso pedido. Eu quero pedir a Deus, fazer oração. Pedir a Deus, nossa, precisou passar um concurso, eu preciso tirar nota numa prova, eu preciso me dar bem numa situação. Orei, não deu certo? Não vou orar mais. Eu estou orando, Deus não me ouve? Sabe aquela criança birrenta? Vou fazer isso, vou me espernear aqui. A gente tem que saber até o tipo de oração que a gente coloca com relação a Deus, né? O que a gente pede. E por que a gente não tem de volta? Tem um parágrafo aqui que ele vai falar sobre isso.
de refletir. Deixa eu ver qual parágrafo que foi. É o terceiro, ele diz assim: é indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado. Então, eu acho que eu fiz o bem para alguém e começam as situações a ocorrer na minha vida. Então, o Emmanuel fala, então aconteceu essas situações, é para você desistir de fazer o bem ou para você rever o bem que você fez? E ver as verdadeiras intenções que você tem por trás disso. E a gente não faz isso, gente, de caso pensado, muitas vezes. Nós fazemos isso porque somos seres em evolução. E o nosso ego, ele toma a frente de determinadas situações. E nem a gente sabe explicar. Então, você acaba tomando determinadas atitudes com as pessoas e depois cobrando daquela pessoa. Gente, bem e amor, a gente não se cobra. Não se cobra de ninguém que alguém te ame, ele apenas ame. Não se cobra de ninguém a humildade, a pessoa é humilde. Você tem que ser mais humilde. A humildade é um processo de crescimento individual evolutivo. Esses dias eu estava vendo uma palestra no curso de Joana, de Ângeles, e a Joana pegou no calo da humildade, falando, a oração é um ato de humildade. Observa como nós oramos. Muitas vezes você olha para uma pessoa com vestes humildes, né? A aparência humilde, você diz, nossa, que pessoa. A própria pessoa se acha humilde. A Joana diz assim, ela tem tanta preguiça. Joana, ela vem com assim, se o Emmanuel vai, como diz o Val, ele chuta a canela, a Joana vai de tapa na cara, fala, epa, acorda. Por isso que muita gente gosta de estudar a Joana, porque ela é muito profunda quando ela coloca essas questões psicológicas. Então, a pessoa que se coloca como humilde, na verdade, ela não tem autoestima, ela não tem amor próprio, ela não tem vontade de se colocar, então ela se rebaixa para os outros e se faz de vítima. Isso não é humildade, isso é falta de amor próprio. Gente, se a gente parar para pensar quantas coisas nós temos que refletir, é lindo. Não pense que... que desespero. Não, é lindo. Porque a gente acha que sabe as coisas. Porque a gente domina uma palavra, outra a gente não sabe. Quando a gente vai olhar e ver os estudiosos da nossa área, que nos remete aqui nesse momento, no caso, ao Espiritismo, a gente vê quanta coisa a gente tem para aprender. Então, a nossa visão imediatista de busca de recompensa pode nos desviar do caminho da nossa evolução espiritual. Ou fazer o bem esperando algo em troca. Isso pode. E isso, gente, não é para a gente desanimar e deixar de atender ao próximo, mas compreender que respostas e soluções para os problemas que nós temos agora, apesar de estarmos fazendo bem, não conseguirmos essas respostas, é porque nós não somos donos do tempo. E Deus sabe o tempo certo para a gente receber aquilo que Ele sabe que a gente merece. Isso é ter fé. Isso é ter fé. E às vezes dói na gente, a gente fala, né? Eu me acho tanto uma pessoa de fé, e de repente você vê que você está questionando Deus. Né? Quarto parágrafo, ele diz sobre o aprendiz sincero de Jesus, o aprendiz sincero, perdão, não ignora que Jesus exerce o ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Então, não é porque você pediu para Jesus que ele não te deu, que ele não olhou para você, que ele não tem energias, forças e nem vontade para te atender. Não. A energia de Jesus é a mesma, os objetivos de Jesus continuam. Relativamente aos nossos casos pessoais, olha lá o Emmanuel falando, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, porque somos ingratos. Nós queremos agradecer só as coisas boas, e de repente uma coisa que do ponto de vista terreno é muito ruim, por exemplo, uma doença, a perda de alguém, pode ser um salto evolutivo na sua vida se você souber usar.
E a gente, com o olhar pequeno da carne, é ingrato com Jesus. Conheço pessoas que perderam seus entes queridos, se revoltaram contra Deus, contra Jesus. E Jesus não existe, Deus não existe. Levou meu pai, levou meu irmão, me largou sozinho. Olha a oportunidade de aprender com a perda, né? E onde fica? É a nossa ingratidão, quando a gente se volta contra o nosso próprio Criador, não é verdade? E, olha bem, Jesus ele identifica o espinho de nossa ingratidão no recuo dos trabalhos da nossa própria iluminação. A gente se propõe, quando encarna, a vir na Terra, em determinada família, passar por determinados problemas. Existe uma programação. Não significa que nós a cumpramos, porque nós temos o livre-arbítrio. Isso é muito importante. No Espiritismo não existe uma predeterminação do seu destino. Não. Você fala, você pode crescer aqui, Marilyn. Você vai crescer na família, lá com a dona Odila, com o São Francisco, tá? Você é a irmã mais velha com seus outros irmãos, para você aprender isso. Aprende se você quiser, não significa porque eu encarnei que eu aprendi. O meu protetor está observando isso, está me induzindo, está trazendo as orações, trazendo as intuições para a gente crescer. Então, muitas vezes a gente recua nos nossos próprios planos de evolução, que é isso que ele diz, na nossa própria iluminação. O que é a iluminação? É você deixar essa luz do seu espírito brilhar. Os budistas falam da iluminação, né? É você trazer essa luz. Nós somos luz. Cadê a nossa luz? E mesmo assim, Jesus não desgasta a sua paciência conosco. Então ele diz assim, ele nos corrige amando. Ele tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade inovadora. Jesus vai lá, abre a porta, você vai lá e fecha. Jesus abre uma janela, você vai lá e fecha. Jesus abre outra fresta, você vai lá e fecha. E ele não para de abrir. Então, tudo que acontece ao nosso redor, olha como que, vamos só relembrar como que é o título do nosso estudo? O bem é incansável. Incansavelmente, Jesus nos dá a oportunidade. Basta que a gente consiga ter olhos para ver, coração para sentir, mente para agradecer essas oportunidades. Porque às vezes a gente sai da cama, aquela correria do dia a dia, já sai com o estômago embrulhado de ansiedade, de problemas, poxa, o que esse dia pode trazer de novo para mim? Eu acordei. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade de ter aquilo que eu tenho e não valorizo? Porque o que para a gente é muito pouco, para quem não tem é muito. Ai, a tua casa, ela está com problemas, você está com as paredes caindo, precisa fazer uma reforma, você paga aluguel, você está ali, vivo, valoriza, agradeça. A gente precisa mudar, fazer aquela chavinha do radinho, AM, FM, vamos para a FM? Vamos sair da crítica? Porque sair da cama, já brigando com o mundo, que está tudo errado, gente, vai dar tudo errado. E tudo que for para dar certo vai dar errado, porque você não vai enxergar a possibilidade de mudar. E o bem incansavelmente está se colocando ali para você todos os dias. Aí ele vem assim no penúltimo parágrafo. E se ele com letra maiúscula, nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, quem é esse ele, Jesus? Ele tem nos esperado. Olhando ali para a gente agora, aqui, ó, nesse ambiente virtual da FEMEL, incansavelmente. E se Jesus, que é o nosso protetor, tem nos esperado, através de tantos séculos, por que nós não podemos experimentar de ânimo firme algumas decepções? Quantas decepções nós já demos para Jesus? E ele não desistiu de nós. E por que nós vamos desistir de nós? Se ele ainda continua confiando. Olha que coisa perfeita e maravilhosa. Saber que Deus e que Jesus, o nosso, que seria entre Deus, que está em tudo, né? O curso do Davi nos traz isso, né, gente? Nós estamos em Deus. Nós fazemos parte de Deus. E Jesus está aqui cuidando de cada um de nós no nosso planeta. Então, se ele não desistiu de nós, nós é que vamos desistir.
Fica aí essa pergunta para a gente, tá? E depois a última, ele vai dizer que se a gente ficar entediado e desanimado diante da prática do bem, é porque a gente não conseguiu ainda tirar todo o mal de dentro de nós. Porque o bem, ele emerge, caso o mal saia, né? É a luz e a escuridão. Se tem um, não tem o outro. Então, cabe a nós acreditar que cada um pode crescer, porque muito é dessa crença, de que nós podemos, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, não é verdade? Mais uma vez, a gente está estudando, a gente está tentando melhorar e aplicar essas palavras. Então, Jesus confia em nós, e nós confiamos em nós, que o bem pode ser incansavelmente praticado por nós e incansavelmente praticado pelo nosso Pai de misericórdia, que nos dá chances diárias. Falei demais. Alguém quer comentar algum trecho que eu passei por cima, que você achou que tinha que aprofundar um pouco mais no nosso estudo? Eu vi algumas carinhas, Estelinha fazendo umas carinhas. Vai lá, Estela, fala para nós. Não que você tenha deixado de tratar, mas é que quando você estava falando, eu me lembrei, né? Que eu tive uma situação esse ano. Às vezes a gente faz o bem, e esse de fazer o bem esperando. E às vezes é inconsciente, a gente não tem ainda esse. A gente só percebe quando a outra pessoa não te devolve da forma que você imaginou que deveria ser, porque você fez pensando que ela tinha que te devolver daquela forma, você fica frustrado, né? E quando você consegue fazer, né? É o que nem você falou, a gente ainda não consegue completamente fazer isso, né? Quando você consegue fazer o bem, ou alguma ação para a pessoa, para ajudá-la, sem que você espere, é mais leve, né? Porque você não se frustra se você não recebe o que você... Você está entendendo o que eu estou falando? A gente alimenta a expectativa de uma Isso, resposta do outro ao seu bem. E aí, eu passando por essa situação, eu falei, não, mas eu não esperava nada. Mentira, porque... Espera. Claro que eu esperava, Incrível. né? E não sei quem foi, não me lembro quem foi que falou, mas você faz pensando em receber? Então, por que você faz? Alguém me falou isso, eu não lembro quem foi. E a partir desse momento, depois, né, porque eu sofri na época, né? E a partir do sofrimento, eu tenho tentado pensar nisso, né? Será que eu estou fazendo pensando em receber alguma coisa? Ou para agradar a Deus, ou esperando que essa pessoa me retribua, sabe? E quando a gente consegue fazer de uma forma... É mais leve, se você não faz com tanta expectativa, é mais leve para você. Você faz com pureza, né? Sim. É como o perdão, que a gente veio comentando algumas vezes no Evangelho. A pessoa te pede perdão, você fala, tá bom, perdão. Tá. Mentira, não perdoa nada, né? Ou você fala, não, perdoo, com certeza. Lá dentro de você tá aquele negócio remoendo. Fala, né? Tá vendo? Agora vem, não é? A gente fica com esse... É normal, gente, a gente ficar com esse duplo eu. Digamos assim, um eu fazendo, o outro eu lá dentro te cutucando. É comum, tá? A gente passar por essas dificuldades. Miriam, pode falar, querida. Não, essa posição que a Estela colocou acontece muito, eu acho. Até assim, no ambiente de trabalho, né? Às vezes você faz pensando que não quer alguma coisa de volta, mas você quer. Por exemplo, eu vejo uma pessoa um dia precisando de ajuda, com o trabalho meio atrasado, você vai lá e ajuda, você faz com gosto. Mas aí, no outro dia, você está na mesma situação que aquela pessoa, mas aquela pessoa não te ajuda. Aquilo te frustra, te irrita. Nossa, 2 dias atrás eu fui lá, ajudei ele, estava numa situação ruim. Hoje estou aqui na mesma situação que ele está lá conversando, não está nem aí comigo. A atitude dele te fere, né? Você se sente ferida. Magoa. Aí, mas você tem que fazer as coisas. Mas aí você está fazendo, não que no momento você esteja esperando alguma coisa de volta, mas quando a situação se reverte, aí daqui a 2, 3 dias você está cobrando a ação de 2 dias atrás. Ô, Miriam, e assim, né? O incrível é assim, acontece com a gente lê, a gente estuda, a gente sabe o que tem que fazer.
Mas é assim, não, eu fiz o bem para aquela pessoa, meu amigo, nossa, ele precisou de ajuda, eu fui lá, fechei a nota dele lá da escola para ele. 2 dias depois, você está lá correndo, o que acontece? Ele está lá indiferente. E aí a gente faz o quê? Não você, estou dando um exemplo, né? Não faço mais o bem. Olha lá, ó. Aí começa. Passa pela sua cabeça assim, na próxima vez que eu estiver em apuro, não vou largar. Eu vou largar. Isso, eu vou largar. Porque quando eu precisei, e aí vem o vitimismo. Porque né? Então, olha lá, o Emmanuel tocou no nosso ego. O nosso ego, quando a gente se fere, é o ego que está se ferindo. Você já imaginou a gente poder? Eu também não consigo fazer isso, tá? Mas eu imaginei agora o que aconteceu com você. E a gente poder fazer o bem e a pessoa olhar para você, ver que você está precisando, e você falar: se ele precisar, eu ajudo de novo. E continua com a sua dificuldade. Caramba! Quem sabe a gente consegue um dia fazer isso, né? Pelo menos controlar esse impulso interno nosso, porque vem essa revolta, né? É da natureza do nosso ego. A defesa. Você vai querer falar, tá vendo? Essa segurada falar. Isso vai falar mais dele do que de você, essa situação. Né? Ele não fazer. Né? Quando ele estava sofrendo, eu fui lá e ajudei. Agora, quando eu estou sofrendo, ele não está nem aí comigo, né? Ele não veio sofrer. E é o seu ego, né? Você está esperando dele a mesma atitude sua. E como a gente sabe que o espiritismo, cada um está no seu nível. O seu grau evolutivo. O seu nível de dar. Né? E se a gente colocar essa situação, não no trabalho, dentro de casa, marido, com a mulher, com o filho. Ai, meu pai, sai correndo com o irmão, com a irmã. Já imaginou? Aí as coisas vão tomando uma dimensão grande, porque é para tomar mesmo, para a gente entender que é possível. Vai ser difícil, gente, tudo é difícil para nós que estamos evoluindo, não é fácil. Muitos problemas vão tirar a gente dessa busca de nosso equilíbrio. Mas é essa que é a chance de você ver se você realmente aprendeu. Né? Vamos colocar, como vamos dizer assim, a tarefa da nossa semana, de acordo com o Emmanuel, vai ser essa. Se o bem é incansável, vamos tentar praticar o bem de uma maneira incansável, nos ambientes que a gente estiver, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as situações que Miriam colocou, que Stella colocou. É interessante. É interessante porque vai deixar a gente olhando para si mesmo. Então, essa postura é boa. Então, porque, Merlin, eu li assim, 2 livros da Joana de Andes, e e eu quero aprender muito mais ainda, né? Que a gente está tão envolvido assim com essas todos os dias, né? Eu só tenho praticamente a terça-feira livre para final de semana, né? Estou sempre envolvida em alguma lição aqui com o grupo de vocês, ou grupos diferentes, né? Graças a Deus. Ela faz você olhar para si, para dentro de si, o seu ego, que a maioria das coisas que a gente faz, que a gente fica irritado ou frustrado, tem a ver com o nosso ego. Né, o nosso orgulho, né, aquele orgulho ferido, né? E eu acho assim, ela é incrível. Eu quero muito estudar mais livros que ela te faz olhar, né? É olhar para dentro. Isso. Sem apontar para fora, vamos olhar para dentro. Não é a pessoa, é você. É como você Exato. Né? Você muda, os outros mudam. A gente quer mudar os outros. Porque é mais fácil, o outro, né? Vamos olhar para nós e mudar a gente, aí você vê a dificuldade. Cada um mudando a si, quem está ao redor começa a mudar. É um movimento, não tem como. As pessoas esperam de você determinadas coisas. Quando você muda, elas deixam de esperar. Todos alimentam expectativas uns com os outros. A gente já viciou as pessoas em algumas expectativas conosco. Quando você muda, a pessoa fala, ué, eu provoquei, não me irritei? Como que é isso aí? E agora? Opa, parece que tem uma nova pessoa surgindo aí e começa a abrir essas brechinhas para a evolução. Né? Dri, pode falar. Eu vejo essa coisa de cansar do bem, né? Principalmente nesse momento. Tá aberto o som, né? Tá. Principalmente nesse momento agora aqui, tá tão difícil. As pessoas
polarizadas, né? Então, às vezes a gente faz, a pessoa não entende, não é nem grata, mas isso fala muito mais de nós do que da atitude dele, né? Porque aí tá assim, o quanto eu tenho de amor para dar, o quanto eu tenho de paciência e tolerância para dar, porque se eu dou para um, para dois, e logo ela se acaba, eu estou vazia. Está vazio em mim. Então, eu preciso olhar, né? E você colocou, assim, a questão do ego, né? E o ego, ele é ele é o atrito, né? Entre as nossas necessidades internas e as possibilidades que o meio tem, né? Ele é a mola, né? Ali que faz essa junção. Então, quando eu faço para alguém e o outro não me retribui, primeiro que eu esqueço de uma lei do universo, né? Que nem sempre para quem eu dou é ele que me devolve. Quem me devolve é outro. E depois eu vou aí voltar para uma questão, a do ego, que eu posso estar não na minha parte de ego de adulto, mas do ego de uma criança ferida, no ego daquela criança não cuidada, não tratada, que esperava alguma situação. Então, vale a pena também olhar, nesse momento que eu não fui atendida, se houve ali para mim algum gatilho, se ali não tem uma criança minha que estava esperando essa necessidade. E pelo último ponto eu coloco, é que às vezes a pessoa está aqui para receber, ela não consegue dar, ela não consegue fazer esse movimento de doação. E aí eu lembro sempre, quando eu estou conversando com alguns clientes e digo assim, você está esperando que bananeira dê maçã? Bananeira dá banana. Então, não no fim, no frigir desses ovos todos, alimente-se através do seu alto amor, da autocompaixão, da automisericórdia, e entregue. O que o outro faz é dele, né? Então, essa visão que eu tenho, e que está meio cansativo nesses tempos agora, você tentar ajudar o outro, e o outro continuar a querer ficar ali no buraco, com um chicote ali, dizendo, ai, porque... E vítima, e você dizendo, acorda, exatamente o que você acabou de colocar, mude, porque quando você mudar, o entorno muda, e ele insiste na vitimização, e ele insiste na autotortura, né? Também a criança ali gritando, né? Então era isso, para a gente olhar essas criancinhas que tem dentro da gente, que berram. Obrigada, Adri, isso mesmo. E assim, essas pessoas que são essas pessoas difíceis, e às vezes nós somos essas pessoas difíceis, nós podemos evitar, Paulo diz, notai-os e repreendam como irmãos, para que ele cresça. Mas se ele não quer crescer, você não vai fazer ele mudar. Então muda você. E se mudar você ele não vibrar na sua sintonia e não fazer o quê? Cada um tem o seu tempo, o Miriam disse. Sim, e nessa posição de não fazer, às vezes a gente está, né? Porque a gente troca, a relação é um aqui, outro lá, às vezes a gente também está. Então, o que está falando para o outro vale para a gente, assim, perfeitinho. Porque a gente fala que o outro é tóxico, mas nunca somos nós. Nós somos perfeitos, nossos seres maravilhosos, nós estamos encarnados porque... Alecrins dourados. Alecrins dourados, encarnados, porque vivemos em missão, não somos, não, gente, estamos em evolução, e é difícil. Então, vamos, para a gente caminhar aqui para o encerramento, fazer a nossa prece, colocar aí, retomar essa tarefinha, observar as nossas reações, os nossos egos, as nossas ações, essa nossa forma de interagir com o mundo que fica prejudicada. Porque o bem, ele é incansável, ele não se esgota. Então, se ele é incansável e não se esgota, como a própria Adri colocou, só 2, 3 pessoas podem receber esse amor que tem dentro de mim. Então, a gente tem que começar a ampliar os nossos horizontes e olhar. Nós vamos resolver tudo, gente. A semana que vem, no próximo curso, nós estamos tudo espírito evoluído. Claro que não, né? Claro que não, mas é um passo cada vez. E às vezes você dá um passo, dá 2 para trás, mas anda mais um. Juntos a gente vai conseguir. Vamos fazer essa tarefinha de observar o nosso ego. Depois vocês contam aqui as experiências que virão.
Não vai ser fácil, tá? Eu já tenho feito isso com o meu. Às vezes, se eu contar aqui, você fala, isso, para! Misericórdia! Beleza, então? Então, vamos encerrar, vou fazer uma oração para encerrar a nossa noite de estudos. Primeiramente, agradecendo a todos pela paciência, por organizar, cada um organizar o seu tempo e deixar ele disponível para esse estudo das 8 às 9, nessa segunda-feira. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, as suas famílias, seus entes queridos, a todos os que estão agora ao seu redor, desencarnados no sofrimento, os encarnados protetores que estão conosco neste momento, nos auxiliando, trazendo para nós inspirações, aproveitando esses momentos em que estamos mergulhados no estudo e que nossa vibração se eleva para que eles possam nos dar uns passos fortalecedores, para que nós possamos restabelecer essas conexões com a espiritualidade superior tão importantes para a nossa evolução. E quanto mais contato tivermos, através de orações, através de estudos, nesse momento tão difícil que o nosso planeta Terra está passando na transição planetária, com a emergência e a continuidade da pandemia, se nós conseguirmos nos elevar dessas vibrações pesadas que estão sobre o nosso planeta, quantas coisas boas podem acontecer conosco, como os nossos perispíritos podem se engrandecer, como muitas curas nós podemos alcançar de pequenas feridas que estamos acumulando há muitas encarnações, quando liberarmos o perdão, o nosso auto-perdão, quando liberarmos de dentro de nós o grande amor de Cristo que permeia o ar que respiramos, por todos os cuidados que Jesus tem com cada um de nós, que nós saibamos ser gratos, principalmente nos momentos mais difíceis pelos quais passamos, se conseguirmos enxergar com o olho do Espírito, com a visão do Espírito imortal, quantos benefícios podemos ver ao nosso redor. Que o nosso Deus de misericórdia nos abençoe nossa pequenez. Que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco todos os dias, através dos seus prepostos divinos, os nossos mentores, os nossos guardiões, e que nós possamos, Senhor, estabelecer com eles boas relações, para podermos guiar para o bem a nossa encarnação presente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e que nós possamos retornar, observando os nossos egos, trazendo as nossas experiências para a próxima segunda-feira, com Segundas com Emmanuel. Obrigada a todos, tenham todos uma abençoada semana.